Quando um barco balançou em um mar completamente parado, ninguém imaginou que algo gigantesco estava à espreita logo abaixo. Foi então que uma nadadeira surgiu, imóvel, pesada, e alguém decidiu mergulhar, mesmo sabendo que poderia não voltar. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. O barco balançou de repente, não por causa das ondas. O mar estava quase imóvel naquela manhã cinzenta. Foi o silêncio que mudou tudo. "Vocês viram isso?" alguém murmurou, apontando para a lateral da embarcação. Elias segurou a borda do barco e seguiu o olhar dos turistas. A poucos metros dali, algo imenso pairava sob a superfície. Não nadava, não mergulhava, apenas estava ali. Então a água se abriu lentamente, revelando uma nadadeira escura, grande demais para ser confundida com qualquer coisa comum. Um arrepio percorreu o grupo. "Isso não é normal", disse o pescador ao leme, diminuindo o motor. Elias sentiu o coração acelerar. Ele crescera naquela costa e conhecia o comportamento do mar como quem conhece a própria respiração. Criaturas grandes não ficam paradas sem motivo. Algo estava errado. Sem tirar os olhos da água, ele começou a remover a camisa. Uma passageira segurou seu braço. "Você não pode entrar aí. E se for perigoso?" Ele quase sorriu. Perigoso sempre foi relativo. Anos atrás, ele havia prometido a si mesmo que nunca mais ficaria parado enquanto algo lutava para sobreviver. Nem no mar, nem fora dele. A nadadeira surgiu novamente. Imóvel, pesada. Não era agressividade, era exaustão. Elias respirou fundo. Havia algo naquela imobilidade que falava mais alto que o medo. Antes que alguém pudesse impedi-lo, ele mergulhou. No instante em que atravessou a superfície, o mundo mudou de som. E ele entendeu que estava prestes a encarar algo muito maior do que imaginava. A água o envolveu de imediato, densa e silenciosa. Restava apenas o som abafado do próprio coração e o eco distante do motor já desligado. Quando abriu os olhos, viu, a poucos metros abaixo, uma massa escura ocupava quase todo o seu campo de visão. Era colossal. O corpo da orca pairava inclinado, como se o próprio peso a puxasse lentamente para o fundo. Ela não caçava, não atacava, estava presa. Cordas grossas se enrolavam na nadadeira dorsal e desciam pelo flanco, apertando o animal como uma armadilha invisível. Fragmentos de rede ainda tensionados prendiam-se ao fundo por algo que ele não conseguia distinguir. Elias sentiu o estômago contrair. Ele já vira tartarugas presas e golfinhos marcados por anzóis, mas aquilo era diferente. Era força bruta sufocada pelo descuido humano. Ofegante, ele voltou à superfície para respirar e gritou: "É uma orca!" O silêncio no barco foi imediato. O pescador aproximou-se da borda, perguntando se estava viva. Elias assentiu, confirmando que estava presa, o que provocou olhares tensos e gestos de preocupação entre os turistas. Sob a água, a orca moveu a cauda lentamente, criando um redemoinho pesado, um reflexo de esforço mínimo, longe de ser agressivo. Ao mergulhar novamente, Elias notou marcas avermelhadas onde a fricção das linhas ferira a pele espessa. Pequenas bolhas escapavam da respiração do animal, que demonstrava uma exaustão perigosa, tornando o predador vulnerável. Enquanto analisava os nós, memórias de um encalhe de baleias-piloto que ele não pudera evitar anos atrás emergiram. O trauma daquele dia o fizera prometer que nunca mais seria apenas um espectador. O mar lhe dera identidade e sustento. Agora, ele tinha a chance de pagar essa dívida. De volta à superfície, Elias pediu facas e alertou sobre a tensão da rede. O pescador hesitou, ciente de que um movimento brusco daquela massa de toneladas poderia virar o barco, mas acabou entregando uma lâmina curta. "Se ficar perigoso demais, você volta", avisou. Elias assentiu e submergiu com movimentos amplos e previsíveis para não parecer uma ameaça. A água estava turva, mas ao estender a mão para medir a distância, ele viu o olho da orca se abrir. Não havia fúria ali, apenas uma consciência profunda. Ela sabia que ele estava lá, e ele só podia esperar que ela não interpretasse sua ajuda como um ataque. O primeiro corte na linha externa fez a vibração se espalhar pela água. A orca reagiu com um movimento brusco,
e Elias recuou, dando espaço. Ele percebeu que a parte crítica estava sob o ventre. Se não soltasse aquela seção, o resto seria inútil. Na superfície, a tensão aumentava entre os turistas, mas Elias sabia que qualquer autoridade demoraria horas que o animal não tinha. O pescador, em uma decisão difícil, começou a rasgar a própria rede presa ao barco. "Vamos perder a captura de hoje", murmurou, sacrificando dias de trabalho em prol da vida marinha. Elias mergulhou mais uma vez, agora a menos de 1 metro do animal. Sentia a vibração grave da orca, como um motor distante, e tocou levemente a nadadeira dorsal para estabilizar a interação. A tensão no corpo dela diminuiu. A cauda cessou o movimento, fosse por compreensão ou exaustão. Ao deslizar para a parte inferior, encontrou o verdadeiro problema. A rede estava presa a uma formação rochosa no fundo. Para libertá-la, teria que descer ainda mais. Posicionar-se sob toneladas de músculo e instinto. Ele ergueu os olhos. A silhueta da orca filtrava a luz do sol, transformando o mar num espaço mais escuro e íntimo. Naquele instante, entendeu que a próxima decisão não era técnica, era pessoal. Poderia subir, esperar ajuda e proteger a si mesmo, ou descer uma última vez e terminar o que começou. Ele inspirou profundamente e soltou o corpo para baixo. O mar parecia diferente agora, não mais apenas frio, mas denso, como se carregasse o peso da escolha que acabara de ser feita. Elias desceu. A água tornava-se mais turva perto da rocha onde a rede se prendia. Fios de nylon flutuavam ao redor, leves como teias à deriva. Ali estava o ponto de tensão. A malha permanecia enroscada numa saliência irregular do fundo. Cada tentativa anterior de movimento apenas apertara mais o laço invisível ao redor do corpo da orca. Ele precisaria cortar rente à pedra. E isso significava posicionar-se exatamente sob o ventre dela. Por um segundo, a mente tentou antecipar o pior. Se ela se debatesse, se o peso descesse de repente, ele interrompeu o pensamento. Não havia espaço para hesitação ali, apenas precisão. Aproximou-se devagar, segurando a faca com cuidado. Cada movimento precisava ser preciso. Ele sabia que movimentos bruscos poderiam provocar uma reação instintiva. Quando seus dedos tocaram a rede próxima à rocha, a orca moveu levemente a cauda. O deslocamento de água o atingiu como um empurrão invisível. Ele quase perdeu o equilíbrio. O coração disparou. Ela sabia que ele estava ali. A pergunta martelava sua mente. Ela permitiria? Elias começou a serrar a parte mais tensionada. O nylon era mais resistente do que parecia. A faca escorregou na primeira tentativa. Ele reajustou o ângulo. Cortou novamente. Uma parte cedeu. A rede vibrou com força. O corpo da orca reagiu. Um espasmo involuntário percorreu sua lateral. O movimento foi pequeno, mas ali embaixo parecia gigantesco. Elias teve que se afastar rapidamente para não ser prensado contra a rocha. Ele subiu alguns metros para recuperar o fôlego. Na superfície, vozes agitadas ecoavam. "Está funcionando? Ela está se mexendo demais." Ele não respondeu. Respirou fundo e mergulhou outra vez. Dessa vez, mais fundo. A luz diminuía conforme ele se aproximava da rocha. A pressão aumentava levemente nos ouvidos. Ele ignorou. Restava um nó principal. Se cortasse aquele ponto, a rede perderia sustentação. Mas também significava que, no momento em que cedesse, a orca poderia reagir com força total. Ele segurou a malha com a mão esquerda e começou a cortar com a direita. A lâmina avançava milímetro por milímetro. Então aconteceu. A orca moveu o corpo com mais intensidade. A rede esticou de repente. Elias sentiu a tensão puxando sua mão junto com o nylon. Se ele não soltasse, poderia ser arrastado contra a rocha. Por um segundo, ele considerou largar tudo, subir, desistir. Mas naquele mesmo instante, algo diferente aconteceu. A orca parou. Não foi um movimento abrupto, foi uma desaceleração, como se tivesse sentido o perigo, como se tivesse entendido que o movimento estava colocando ele em risco. O silêncio voltou. Elias congelou por um segundo, olhando para o enorme ventre acima dele. Estaria ela consciente do que estava acontecendo? Ou era apenas coincidência? Ele não tinha tempo para analisar. Retomou o corte. O nylon começou a afinar sob a lâmina.
Faltava pouco, mas seus pulmões queimavam. Ele precisava decidir: subir para respirar e arriscar perder a posição, ou terminar ali, no limite do ar. Ele forçou mais um corte. O fio começou a se romper. Um estalo seco vibrou na água. A rede afrouxou subitamente. Elias quase perdeu a faca quando a tensão desapareceu de uma vez. O corpo da orca inclinou levemente, não para atacar, mas como se estivesse testando o próprio peso. Ele subiu rapidamente para a superfície, puxando o ar com dificuldade. No barco todos estavam de pé. Ela está solta? Elias virou-se para olhar. A orca ainda estava ali, livre da rocha, livre da maior parte da rede, mas não se afastava. Ela permanecia imóvel. Por quê? Estava fraca demais para nadar? Desorientada? Ou ainda havia algo preso? O silêncio no mar agora era diferente. Não era mais o silêncio da tensão, era o da espera. A nadadeira dorsal permanecia visível na superfície, movendo-se apenas o suficiente para manter o equilíbrio. Então, pela primeira vez desde o início, a orca inclinou levemente a cabeça na direção do barco, na direção dele. O que aquele olhar significava? Reconhecimento? Confusão? Alerta? Um arrepio percorreu Elias. E não vinha do frio. A rede estava cortada, mas algo ainda não estava resolvido. E ninguém ali sabia qual seria o próximo movimento. O mar permaneceu suspenso por alguns segundos que pareceram minutos. A orca ainda estava ali, livre da rocha e da maior parte da rede, mas imóvel. Elias segurava a lateral do barco, tentando recuperar o fôlego, enquanto observava cada pequeno movimento da superfície. Por que ela não vai embora? Alguém sussurrou, mas ninguém tinha a resposta. A nadadeira dorsal cortava a água com leve oscilação e o corpo enorme parecia testar lentamente o próprio equilíbrio, como se estivesse reaprendendo a se mover sem o peso invisível que aprendia. Elias sabia que ainda havia fragmentos de nylon soltos ao redor dela, que, embora não estivessem tensionados, poderiam se enrolar novamente. Ele não podia terminar pela metade. Sem anunciar, deslizou outra vez para a água, desta vez com menos urgência, mas com a mesma determinação. A temperatura fria envolveu seu corpo enquanto ele se aproximava com cuidado. A orca não reagiu com violência, apenas observou. Debaixo d'água, Elias viu os últimos fios presos à nadadeira peitoral. Pequenos, mas ainda perigosos. Ele se aproximou lateralmente, evitando ficar sob o corpo novamente. A faca cortou o primeiro fio, depois o segundo. O terceiro exigiu mais força, pois estava enroscado numa saliência da pele. Quando ele puxou, sentiu resistência e a orca moveu a cauda. Não foi um golpe, foi um impulso. A massa gigantesca avançou alguns centímetros e Elias recuou instintivamente com o coração disparado, mas ela não investiu, não virou e não atacou. Apenas flutuou, agora mais alinhada com a corrente. Ele terminou o último corte e o fio se soltou, subindo, girando lentamente até a superfície. Elias afastou-se alguns metros e permaneceu ali, suspenso na água, observando. Por um instante, nada mudou. Então a orca inclinou o corpo para frente em um movimento mais decidido. A cauda desceu e subiu, descendo novamente agora com força real. A água explodiu em energia contida. No barco, alguém gritou, mas Elias manteve-se imóvel, dando espaço. A orca avançou alguns metros, ainda devagar, como se estivesse testando a liberdade recém-recuperada. Com mais um impulso de cauda, agora mais firme, ela começou a se afastar. O barco parecia pequeno diante da dimensão daquele corpo que ganhava movimento. A cada batida, a água vibrava como um trovão submerso. E então, aconteceu algo que ninguém ali esqueceria. A orca diminuiu a velocidade e virou parcialmente o corpo, o suficiente para que um dos olhos emergisse acima da superfície, alinhado com o barco e com Elias. O tempo pareceu desacelerar. Não havia agressividade ou medo naquele olhar. Havia algo impossível de traduzir com precisão: consciência. A orca permaneceu assim por 2 ou 3 segundos, o suficiente para gravar aquela imagem na memória de todos. Depois, sem espetáculo ou ruído dramático, ela girou de volta para o mar aberto. A cauda emergiu uma última vez,
desenhando um arco negro contra a luz da manhã e desapareceu sob a superfície. A água fechou-se sem espuma exagerada, restando apenas ondas circulares se espalhando lentamente. No barco, o silêncio durou alguns instantes, até que alguém começou a bater palmas, seguido pelos outros em um aplauso de alívio. O pescador olhou para Elias, ainda na água, e disse em voz baixa: "Você conseguiu." Elias nadou até o barco e subiu com ajuda, sentando-se no convés enquanto seus braços tremiam pela descarga de adrenalina. O mar estava calmo novamente, como se nada tivesse acontecido, mas todos ali sabiam o risco corrido e o que poderia ter ocorrido se a orca tivesse reagido de outra forma. Sabiam que, por uma sequência improvável de coragem e confiança, aquele desfecho fora possível. Elias manteve os olhos no horizonte. Não esperava aplausos, nem gratidão. O que sentia não era triunfo, era algo mais silencioso. A certeza de que, pela primeira vez desde a promessa feita anos atrás, não tinha sido apenas um espectador, ele tinha ficado. E de algum modo invisível, isso tinha feito diferença. Atrás dele, o som contido das palmas começava a se dissolver no vento. Pouco a pouco, o barco retomou o trajeto. Ninguém falava muito. As redes rasgadas foram recolhidas e empilhadas num canto do convés. Um prejuízo aceito sem discussão. O pescador apenas ajustou o leme e seguiu adiante. O mar permanecia vasto, indiferente como sempre, mas algo havia mudado. Não na água, nas pessoas que agora olhavam para ela de outra forma. Nos dias que se seguiram, a história correu pela vila costeira. Alguns exageraram o tamanho da orca, outros aumentaram o perigo. Mas quem estava naquele barco sabia que o momento mais importante não tinha sido o risco. Foi a pausa. Aquele instante em que dois seres tão diferentes dividiram o mesmo espaço, não como predador e humano, não como ameaça e vítima, mas como vidas tentando continuar. Elias voltou à rotina. Guiava mergulhos, revisava equipamentos e acordava antes do sol nascer. Nada parecia extraordinário à primeira vista, mas às vezes, quando o mar ficava especialmente calmo, ele parava o barco e observava o horizonte por alguns segundos a mais do que o necessário, não esperando vê-la ou buscando reconhecimento, apenas lembrando. Ele sabia que, em algum ponto daquele oceano imenso, aquela orca seguia seu caminho. Talvez cicatrizando as marcas invisíveis deixadas pela rede, talvez já misturada ao próprio ritmo das correntes. O mar não devolve garantias, mas devolve encontros. Sempre que uma nadadeira distante corta a superfície, Elias sente o mesmo silêncio daquela manhã. Não é medo, é respeito, porque algumas histórias não terminam quando o corpo desaparece na água. Elas continuam em quem escolheu ficar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.